Olá, gente, boa noite. Aqui quem está falando é o vereador Kelvin e hoje nós vamos dar início ao primeiro boletim semanal de prestação de contas do mandato compartilhado. Como vocês podem ver, a gente ainda nem montou a decoração direito e aqui, inclusive, a montagem do espaço nós gostaríamos que seja coletiva. Então já fica um espaço aberto aí para vocês aí, para sugerirem aí ideias para a gente deixar esse espaço mais agradável, mais bonito, que vai ser um espaço que a gente vai se encontrar semanalmente. Esse boletim ele surgiu de uma ansiedade muito grande que nós tínhamos, porque nas sessões ordinárias da Câmara, que ocorrem às segundas-feiras, nós só temos à disposição para comentar tudo o que nós fizemos em uma semana, 1 minuto e 30 segundos. Aí não dá, gente. Nosso mandato nesses 6 meses já fez muita coisa e eu quero contar para vocês nesse primeiro episódio. Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Kelvin, tenho 28 anos, sou professor de História de formação, milito no Movimento Popular Praxis desde os meus 15 anos. Fui presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Fernando Guedes de Moraes. E aí na faculdade fui vice-presidente do Centro Acadêmico do curso de História lá na Universidade de Sorocaba. Posteriormente, fui presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, trabalhei na Câmara Municipal como assessor parlamentar do vereador Eduardo Salum e, na última eleição, o Movimento Popular Praxis se reuniu e decidiu, diante do fato em que o Eduardo Salum estaria como nosso candidato a prefeito na eleição 2024, eu ser um dos candidatos a vereador para defender o mandato compartilhado como ferramenta de participação popular nas decisões do poder público e apoiar a continuidade dos projetos realizados na Casa da Praxis. Fui eleito com 1.453 votos na última eleição. E nesses últimos 6 meses nós fizemos muita coisa e eu vou ser breve aqui para tentar dar conta de tudo. Logo que a gente entrou na Câmara, após dia 1º de janeiro, a gente já foi fazer a discussão, nem gabinete direito a gente tinha, um projeto de lei do prefeito Miguel, que criou mais de 36 novos cargos em comissão e que impactarão no orçamento do ano do município cerca de 6 milhões de reais. Lá, a gente já apontava que o gasto que estava sendo realizado com a aprovação desse projeto iria impactar negativamente no dissídio dos servidores públicos municipais. E é a segunda pauta que eu já quero comentar com vocês. O nosso mandato fez uma oposição muito firme à proposta da Prefeitura junto ao Sindicato dos Servidores contra a proposta do prefeito, que, dando apenas a inflação sem aumento real, desrespeitava uma lei municipal. Infelizmente, esse projeto foi aprovado. Em seguida, nós começamos a receber inúmeras reivindicações de pessoas com deficiência, familiares, mães atípicas, crianças autistas, sobre a falta de políticas públicas para as pessoas com deficiência em nossa cidade. As reclamações eram falta de medicamento na rede pública, falta de cuidadores, falta de profissionais do atendimento especializado. Essas reivindicações foram levadas à Câmara Municipal por diversas vezes e ninguém deu um encaminhamento. Então, o nosso mandato articulou pela primeira vez na história de Tatuí a convocação dos secretários que, em tese, têm a responsabilidade de desenvolver políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós convocamos secretário de Saúde, de Educação e Direitos Humanos. A partir desta convocação, assumiu-se compromissos públicos por parte dos secretários e que a gente acompanha até agora e alguns avançaram um pouco, outros avançaram mais e a gente segue fiscalizando. Hoje mesmo, segunda-feira, dia 8 de setembro, eu apresentei alguns requerimentos em relação a esse tema para seguir acompanhando alguns desdobramentos, né? Dizer para vocês
que, em relação à falta de cuidadores especializados, a Prefeitura hoje firmou um convênio com a APAE, que está fazendo a formação de 100 cuidadores, uma formação continuada, semanal, e levando para dentro da escola profissionais qualificados para estarem fazendo o acompanhamento das crianças com deficiência na rede pública municipal. Isso foi um compromisso que a secretária, a partir da provocação feita nessa convocação, hoje está sendo colocado em prática. Em relação aos medicamentos, a gente tem acompanhado caso a caso, atendendo as famílias, atendendo a população e orientando as formas das pessoas terem acesso a essas medicações. Tenho questionado, inclusive fiz notícia-crime ao Ministério Público sobre a Prefeitura estar negando dar a informação para a população de que, naquele momento, aquele medicamento que a população tinha direito, muitas vezes até por ordem judicial, não estava disponível. Fizemos a notícia-crime ao Ministério Público e estamos acompanhando. Paralelamente, nós já retomamos os laboratórios populares. E no laboratório de saúde nós formulamos um projeto de lei. Projeto de lei que garante a obrigatoriedade da Prefeitura a ofertar negativa de medicamento. Para além disso, a fixação de cartazes, placas informativas no setor público para dar ciência da população de seu direito. Também, em relação ao projeto de lei que criava a loteria municipal. Engraçado, um prefeito que se diz evangélico criou um projeto de lei para legalizar o jogo de azar em Tatuí. Fui contra, fizemos uma defesa, um posicionamento firme, né, desestimulando a arrecadação de impostos a qualquer custo. Não é justo a Prefeitura arrecadar imposto com base no sofrimento do nosso povo. Para além disso, voltamos a falar sobre os editais da cultura. Vocês sabem, no ano passado foi aprovado 1.100.000 na lei orçamentária anual e o prefeito executou nem a metade disso. Nós denunciamos o não lançamento dos editais e fomos pegos de surpresa depois, com muita briga, muita luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que foi anunciado um edital no valor de R$540 mil, bem longe do 1.100.000, que foi acordado durante a discussão da lei orçamentária no ano passado. E de forma irônica, né, na semana que ele anunciou 540 mil para contemplar os projetos de promoção da cultura, projetos que vão trabalhar nas escolas, vão trabalhar com as entidades, vão trabalhar nos bairros, que vão levar arte, cultura e educação até os territórios, o prefeito contratou um show de uma dupla chamada Taeme e Thiago por 290 mil. E até um paralelo para vocês entenderem, o custo da reforma da Praça da Concha foi 530 mil reais. Mais da metade do custo da reforma de uma praça para uma dupla de fora que tocou por 1h30. Duro, hein, gente? Mas enfim, alguém tem que botar o dedo na ferida. E esse é o nosso papel. Nós fomos procurados também pelos moradores do bairro Campinho, que denunciaram a nós o fechamento da escola Maria Olímpia Barbosa, que é uma unidade de ensino que existe há mais de 60 anos naquele bairro. Sendo chamado, fui até lá. Como disse às pessoas, havia um grupo de amigos nossos ali do bairro Gramado que falaram assim: vereador, a gente vai até a Câmara conversar com você. Falei, não, eu vim até o Gramado pedir voto para vocês. Então, eu volto para o Gramado para ouvir a reivindicação da população. Esses moradores do Gramado tinham seus filhos matriculados na escola Maria Olímpia Barbosa e, de uma hora para outra, transferidos para uma escola municipal do bairro Santa Rita. Para quem mora no Campinho, um trajeto de mais de 30 minutos. De um bairro que a gente sabe que a infraestrutura, as estradas são precárias, que quando chove, ônibus não entra. Enfim, isso feito dessa forma, eu conversei com a comunidade, ouvi a reivindicação, apresentei uma série de documentos solicitando informações para a prefeitura
e já noticiei o Ministério Público fazendo uma notícia-crime. Inclusive, a partir dessas respostas da Prefeitura, a gente vai alimentar a investigação para que seja construído um consenso e as coisas fiquem claras. A Prefeitura, na reunião com os moradores, apresentou que a escola teria seu fechamento temporário, porém não determinou o prazo para a retomada das atividades. Disse ali que faria algumas adequações no imóvel em que a escola funcionava, porém não disse quais intervenções e também não se comprometeu em dar um retorno para aquela comunidade, e o sentimento que fica é que a escola vai ser fechada. Não, o nosso mandato não vai deixar a escola ser fechada se não for feito consultando a comunidade e a partir da vontade da comunidade. A partir da decisão da comunidade. E, gente, é isso. O papel do vereador é ouvir as pessoas, construir e apoiar as reivindicações populares para que as decisões do poder público estejam cada vez mais afinadas com as necessidades reais, materiais do dia a dia das pessoas. Na semana passada, o prefeito Miguel orientou a base governista a rejeitar 3 requerimentos apresentados pelo nosso gabinete. Isso tem sido uma prática comum. E é muito estranho porque qual que é a principal ferramenta de fiscalização dos atos do prefeito que o vereador tem? É requerimento. Porque aprovado o requerimento pelo plenário, o prefeito é obrigado a responder no prazo de 15 dias. Se não responder ou der uma resposta insatisfatória, o vereador pode pegar esse documento e ir até o Poder Judiciário, valendo-se da prerrogativa do seu mandato de vereador de fiscalização e obrigar com que o prefeito responda sob pena, gente, do prefeito estar cometendo crime de responsabilidade. E você sabe que a punição para crime de responsabilidade é a cassação do mandato, certo? Então, a partir disso, rejeitaram lá os 3 requerimentos, eu entrei com mandato de segurança solicitando que o prefeito preste essas informações pra gente. Infelizmente, no diálogo não dá, nós vamos para a justiça para obrigar o prefeito a dar esclarecimentos. Que é estranho, né? O que ele tá querendo esconder rejeitando os nossos requerimentos? Quando eu estava organizando aqui com os meus companheiros de mandato o roteiro desse vídeo aqui, a gente pensou numa questão cronológica, mas aí vocês sabem, eu fiquei muito à vontade com vocês e acabei me empolgando, então vocês podem ter alguma dúvida em relação à cronologia dos fatos e dos acontecimentos aqui. A ideia é trazer informações para vocês com transparência e muitas coisas que a gente infelizmente não consegue estar divulgando dentro da Câmara Municipal porque a gente não tem tempo para falar, eu vim aqui conversar com vocês. Uma pauta que eu acabei pulando aqui na listinha de coisas aqui que eu anotei deste ano é a questão do aeródromo municipal. Havia um projeto na Câmara Municipal que dispunha sobre a concessão do espaço do aeródromo. E a grande preocupação que havia era sobre a permanência do aeroclube. Quando nós assumimos o nosso mandato, nós começamos a acompanhar o processo e junto ao aeroclube fazer uma discussão técnica em relação ao aeródromo. Então nós apresentamos uma emenda para regulamentar o projeto, o prazo de concessão, dentro do que dizia a legislação federal em relação à concessão de espaço aéreo e articulamos, né, com os demais vereadores da oposição, independentes, a aprovação de uma emenda que garantiu a permanência do aeroclube dentro do espaço do aeródromo. Aeroclube que vocês sabem tem um trabalho de formação de pilotos, que promove inúmeros eventos que estimulam o turismo aqui na nossa cidade, enfim, e que cuida daquele espaço há mais de 30 anos. E nós seguiremos acompanhando passo a passo de tudo que está acontecendo, né, dialogando com as pessoas envolvidas, né, no aeroclube, que vivem, né, o aeródromo há anos, para que a gente faça com que o processo ele siga conforme a lei determina.
No início do ano, nós fomos eleitos pelos vereadores como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É importante estarmos lá por quê? Porque a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela é a comissão que passa todos os projetos que são protocolados na Câmara. A gente tem um papel de analisar se aquele projeto ele pode ser apresentado pelo vereador, se aquele projeto não tem algum erro de redação, se aquele projeto ele não está em desacordo com uma legislação estadual, uma legislação federal. E disso, gente, falar para vocês, nós apresentamos mais de 15 pareceres em separados, fazendo revisões, sugerindo alterações em projetos que são protocolados na Câmara Municipal. Tanto projetos apresentados pelo Executivo, quanto pelos demais vereadores. E isso tem sido uma marca do nosso mandato. Um mandato presente, atento e fiscalizador. E eu fui um dos autores do requerimento que criou a Frente Parlamentar da Juventude. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo na Câmara Municipal instituições e grupos que prestam serviço para jovens ou são organizados pela juventude. Já fizemos 2 reuniões e iremos fazer mais algumas. Nosso objetivo é, nos próximos meses, conversando e dialogando com a juventude da nossa cidade, nós possamos produzir um documento sugerindo ações para o Poder Executivo de políticas públicas para a juventude, bem como criando leis de iniciativa dos vereadores para que nós possamos fazer de fato a efetivação dos direitos da juventude da nossa cidade. E as reuniões são públicas. Nós vamos estar divulgando aqui nas nossas redes sociais as datas do encontro. Vai ser um prazer receber vocês lá na Câmara Municipal para a gente fazer um bom debate para a nossa juventude. Vocês acompanharam o vídeo do influenciador Felca, em que ele nos trouxe a informação que tinha gente ganhando dinheiro expondo crianças e adolescentes nas redes sociais. A partir da grande movimentação que foi gerada nas redes sociais, nós pensamos, junto com os vereadores e vereadoras populares, na ideia de um projeto de lei municipal, que nós já protocolamos, instituindo aqui na nossa cidade a campanha municipal de conscientização e prevenção contra a adultização e sexualização precoce infantil em conteúdos digitais e meios de comunicação. A ideia desta campanha é dar informação para o nosso povo sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. A internet não é terra sem lei, precisa de regulação e cuidado. E, gente, 8 meses de mandato, eu acabei aqui de abrir a nossa página no site da Câmara e nós já atingimos 503 matérias. Isso não é só mérito meu, isso é um mérito nosso, porque o nosso mandato não é uma ferramenta do Kelvin, é uma ferramenta coletiva de construção da luta pelos direitos sociais. E vocês que nos procuram, a gente faz um esforço tremendo, danado, para conseguir atender todas as suas reivindicações. Contem com o nosso mandato, a gente tem um aplicativo que é o Conecta Gabinete, que a gente vai deixar à disposição aqui para vocês também. Mandem ideias, sugestões de requerimento, indicações de serviço, ideias de projeto de lei, que a gente vai estar estudando e levando adiante. Traga sua denúncia, sua reivindicação, enfim, o mandato é nosso. E viva o nosso primeiro boletim do mandato compartilhado. Tamo junto, beijo!